Olá, meus amores! Bom dia, dramáticos! Meus dramáticos! Estamos aqui mais uma vez, nesse mesmo bate-horário. Então se você ainda não curtiu, não seguiu, ajuda a gente, que é o boca a boca que vai, né? É isso aí, não esquece de seguir, compartilhar, curtir, mandar. Dramáticos Podcast, pro Fefo não falar que eu não sei, tá? Ela decorou, depois de um tempo de programa, ela decorou o nosso arroba. O meu arroba é Fefo Barros. O meu Yaya Adornas, segue com lá Y. também. Pro meu lifestyle, pra seguir meu lifestyle. A gente vai fazer dancinhas em breve. Ah, louca, mentira. Se for possível pra engajar, é isso que a gente vai fazer. Tudo pelo engajamento. Tudo pelo like. Tudo pela fé. Qual que é a sua fé, Yaya? Minha fé... Menina, então, eu tô ansiosíssima por hoje, Você se apega gente. no quê? O que você se Então, apega? eu nasci dia 7/7 de 87. Místico, bastante Muito místico. 7. Eu sempre achei que eu ia dar muito certo na vida. Eu ainda não tenho uma conclusão sobre isso. Você já fez seu mapa numerológico? Ainda não. Não faz. Então você não sabe o que é essa quantidade de 7. Não, mas 7 é número de Deus, divino, tudo de perfeito que pode existir. Eu só fico pensando eu sou ateu, nisso. eu não sei falar sobre isso. Eu acredito em outras coisas. Eu fico conversando com o meu universo, meus deuses, minhas deusas, meus orixás e por aí vai, porque eu acredito em tudo um pouquinho. Eu fico assim, gente, que horas que esse 7 vai fazer o efeito que tem que fazer? Mas, ó, a pessoa que a gente tem aqui, Hoje, a nossa entrevistada do dia, ela entende de astros. Ela, além de ser uma atriz excepcional, Nossa, eu vou tirar todas as dramática, intensa, com currículo de dar inveja. Gente, currículo de dar inveja, nós vamos falar disso. Ela entende de astros, ela tá conectada com o que as estrelas têm a dizer, o que os planetas têm a dizer pra gente. É um prazer receber hoje aqui no nosso programa Paula Arruda, atriz e astróloga. Seja bem-vinda! Bem-vinda, Paulinha. Eu agradeço demais o convite de vocês, estou muito feliz por estar aqui para a gente conversar sobre o que os astros permitirem e auxiliarem. Vamos ver como está o alinhamento do dia dos planetas, o que vai trazer de assunto. Paulinha, atriz, começou pequena, 14 anos, né? Paulinha estava contando aqui pra gente antes dos bastidores. Conta um pouco pra gente da sua trajetória, pra gente adentrar os assuntos do podcast de hoje. Eu comecei a fazer teatro com 14 anos. Na época, eu estava assistindo uma novela e me apaixonei por aquela trama daquela novela. E aí eu falei, eu quero fazer isso. E aí eu vi no jornal, na época tinha um jornal lá, um curso de teatro, e comecei a fazer aos sábados. Todo sábado de manhã eu acordava cedo para ir para minha aula de teatro. Qual que você fazia, Paulinha? Eu fazia sábado de manhã também, meu primeiro curso de teatro. Gente, eu também! Olha só Era esse os horários. universo! Eu fazia... Que horas eu fazia? Não, onde você fazia esse primeiro curso? Então, eu fazia... Olha, que eu não... É um teatro que não existe mais. Bom, como vários. Eu não vou lembrar o nome do teatro. Eu lembro da imagem do teatro. Meu Mercúrio é em Peixes, para quem entende de astrologia vai me entender. Eu esqueci o nome do teatro. Eu até... Bom, se eu lembrar no meio do caminho, eu falo. Mas eu lembro do espaço do teatro, sabe? Do hall, da sala onde a gente ensaiava. E tinha um galpão também que os Palapatões uma vez apresentaram lá. Mas eu não vou lembrar agora. Ok, segue o baile. E aí, fiz 2 anos com esse grupo. E eu percebi que eu queria fazer isso da vida. E eu gosto muito de estudar, sempre fui muito estudiosa e decidi entrar no Célia Helena para eu realmente entender melhor sobre aquilo. E aí, quando eu terminei o Célia Helena, eu decidi fazer uma faculdade. Daí, na época, minha mãe falou, mas você já faz teatro, né? Você pode continuar fazendo curso de teatro, por que você não faz uma faculdade de administração? Que daí você tem algo para ganhar dinheiro. Acho que todos escutaram essa frase. E aí eu pensei, como eu sou muito focada e estudiosa, eu falei, se eu começar a fazer faculdade, talvez eu não tenha tempo para continuar fazendo teatro. E é teatro que eu quero. Então eu vou focar no que eu quero. E aí eu não passei na USP no primeiro ano, fiz 1 ano de cursinho, passei. E aí fiz 4 anos, saí da USP com um grupo que chama Companhia Provisória Definitivo, que completou 20 anos ano passado de existência. Parabéns! Legal. Parabéns! E aí, só que a gente sempre foi um grupo que eu acho que é muito legal, muito aberto para novas possibilidades. Então,
Se você tinha convite de um outro grupo, você podia fazer e aí ser substituído ou não. A gente sempre dava essa maleabilidade. Então, eu fiz peça com os Palapatões, eu passei um tempão com o Antunes, eu fiz peça com o Cemitério de Automóveis, eu conheci outros grupos, outras linguagens, Legal. isso foi muito legal, porque Que é inclusive... importante também, né? Sem dúvida, porque a gente não fica meio numa bolha, a gente Sim. conhece outros universos e o nosso grupo sempre teve a característica de convidar diretores. Perfeito. legal. E a gente conhecia, só que depois de um tempo a gente começou a perceber que a gente precisava de uma cara, sabe? Uhum. Essa coisa de toda hora, os diretores eles acabam Qual que é a trazendo... identidade traz uma do linguagem. grupo, É. né? Exatamente. E vocês criaram uma linha de pesquisa que depois vocês foram traçando? Não. Aí que Foi tá. mais intuitivo. Foi mais intuitivo, era muito assim, a gente quer fazer essa peça. No começo era assim, a gente chamou essa peça, vamos montar essa peça. Aí, aos poucos, um dos atores começou a escrever, que é o Pedro Guilherme. Uhum. E aí a gente começou muito a fazer o que ele trazia. Aí começou a ter, pelo menos, um mote, entendeu? Algo que nos Sim. interessava. Muitas vezes a gente Sim. conversava, ele pesquisava. Porque tinha uma criação coletiva, a partir da ele escrevia a partir de uma criação coletiva, ou não necessariamente. Não necessariamente, na Entendi. verdade. Muitas vezes ele tinha uma ideia, escrevia, trazia pra gente, mas era como a gente sempre estava muito aberto. Então era como se, nossa, queremos fazer isso. Teve um que chama As Estrelas Cadentes do Meu Céu São Feitas de Bombas do Inimigo, baseado no diário da Anne Frank, e outro diário de várias crianças em épocas de guerra. Uhum. Que eu sempre fui apaixonada pelo diário de Anne Frank, então eu tive essa ideia e aí a gente fez uma criação coletiva. E 2 anos antes da pandemia a gente apresentou no festival na China, esse espetáculo. Que demais! Faz um adendo. Como que foi estar ali? Como que foi a questão da língua? É um teatro mais físico? Tinha palavra? Como que era essa relação com a China? Teve tradução? Como que foi, assim? É um espetáculo muito visual, com a direção do Nelson Baskerville. Então tinha uma coisa bem visual. A gente tinha uma máscara, né, no rosto. A gente passava tipo 1h30 para fazer a maquiagem. Porque daí a gente passava uma cola, tirava a cola para fazer ferimentos de guerra. Era bem fantasmagórico, assim. Então era muito visual. E no espetáculo já tinha muita legenda, aqui no Brasil, legenda em português. Então essas legendas que já existiam foram traduzidas para o chinês e a gente tinha uma tela que separava a gente do público. E essa tela foi o que também fez a Tinha- legenda. Então, assim, Sim. calhou muito, entendeu? Com uma Pode ser feito em qualquer lugar história do mundo. universal, né? A história universal, né? Eles conhecem ali, né? Então, e lá ficou muito mais denso o espetáculo, porque eles têm um histórico da Relação de guerra. Uhum. Entendeu? Então, assim, terminava a peça, eles vinham com os olhinhos assim, parecia que eles estavam, sabe? E aí teve uma mulher que me entregou uma rosa de papel no final do espetáculo, como agradecimento pelo que ela viu. E essa rosa está na minha sala, assim, sabe? Para eu nunca mais esquecer. Foi muito Sim. emocionante ir lá apresentar. E aí, a gente tinha uma tradutora, que ela fez essa tradução antes da gente estrear. A gente levou em inglês a legenda, ela traduziu para o chinês. E tem data de volta desse espetáculo? Vocês pretendem estar em cartaz aqui no Brasil de novo, em algum momento? A gente apresentou muito no Brasil, em vários festivais, em São Paulo, muitas temporadas. Antes da pandemia, né? Foi Antes da pandemia. espetáculo de 2018? Foi antes de 2018 que a gente estreou. Acho que a gente ficou uns 2, 3 anos apresentando entendi. bastante. Quando a gente foi para a China, na verdade, a gente nem estava mais apresentando tanto. Foi um convite. Foi uma oportunidade que surgiu. Legal. E quais são os caminhos da Paulinha artístico agora? Então, eu dei uma pausa, um pouco antes da pandemia mesmo, porque a astrologia começou a tomar muito na minha vida, e aí no grupo o Pedro queria fazer um monólogo. E eu falei, ótimo, você faz o monólogo, eu fico na produção e me dedico mais para astrologia. Isso foi em 2019. E aí veio a pandemia, aí os atendimentos cresceram muito e eu em casa falei, vou aproveitar para não enlouquecer aqui. Trabalhei muito, criei curso online de astrologia. Fizemos um espetáculo online o ano passado, dos 20 anos da companhia. E aí surge um convite agora de uma amiga da Aline Filócomo, da Companhia Ato. É a primeira peça que ela escreveu que ela vai dirigir. E eu estreio no TUSP, em agosto. Com a minha volta.
Eu tô bem animada, porque como eu fiquei muito trabalhando em casa na pandemia, quando as coisas começaram a melhorar, eu continuei em casa trabalhando na pandemia. E aí parecia, sabe, eu até falei pro meu psicólogo, eu falei, parece que eu tô agora na ressaca desses 2 anos. Eu preciso Ver fazer gente, alguma coisa movimentar, né? que eu saia de casa. Daí ele falou, mas por que você não aluga o espaço para atender, não atende numa padaria? E aí não são opções viáveis. E aí veio esse convite no momento que a minha agenda não tá tão tomada de atendimento para frente, então eu posso me dedicar para decorar o texto, para ensaiar, sabe assim, encaixou. Se entregar, né? Tô bem feliz com essa volta agora. Então, em outubro? Agosto. Então, em no agosto, tá TUSP. aqui já. A gente vai fazer um gente. adendo aí na página do Dramáticos quando estrear. Acompanhe aí, porque a gente passa todas as informações, os serviços da peça. Eba. E eu achei interessante uma coisa que você falou, já que a gente caiu na astrologia e você comentou da questão dos pais, né? Que falaram, não vai fazer administração para ganhar grana. E aí você bancou que vai manter não vou fazer artes cênicas e tal, e aí de repente da trajetória acaba entrando a astrologia. Lógico, a astrologia hoje é mais sua profissão do que atriz, ou ainda atriz é mais do que astróloga, ou como você funde tudo isso? Porque a gente sabe da situação de artistas no Brasil, né? É complicado, a gente vem um projeto interessante, você ganha, mas depois vem, né, como a gente queria ser pleno, trabalhar só com isso, né? Mas como você lida com todas essas oscilações na carreira? Como os astros? Então, a astrologia, ela veio de uma maneira que não foi... Eu não comecei a estudar astrologia para virar astróloga, foi uma coisa muito natural. E o que ela trouxe, eu fiquei mais tranquila na parte da atuação, no sentido inclusive financeiro. Porque a astrologia, quando começou a super se desenvolver, a caminhar, ela começou a trazer um retorno financeiro. Então, na verdade, assim, na minha relação com a atriz, eu nunca cheguei a fazer um trabalho que eu não quisesse só pela parte financeira. Tudo que eu fiz, na verdade, tinha algo que eu queria aprender, que eu me diverti, sempre teve isso. Mas é uma carreira, como você disse, é uma montanha-russa. Sim. Às vezes está num projeto super legal e aí termina, você fica meses sem ter nada meio que para fazer. O Exato. Grupo me ajudou muito nisso. Porque a gente sempre estava em movimento, sempre estava pensando em algo, mesmo que não passasse num projeto, isso também acabava me alimentando. Mas nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente também se abrir para novas coisas. Porque eu mesma, muitas vezes, eu falava, e eu sou isso de muitas pessoas, eu sou atriz, eu vou morrer atriz, eu quero morrer no palco, eu só sei fazer isso. Mentira, a gente não sabe só fazer isso, desculpa. Todo mundo, sabe? Eu morro, tem múltiplos você talentos. não sabe. Exatamente. Tem múltiplos talentos. Então, mesmo na nossa área, eu vejo que é muito comum a pessoa começar a dirigir uma hora, a escrever, justamente para desenvolver outros dons e também para ter novas formas, né? Claro. De ter uma parte financeira. Então, acho que às vezes a gente fica muito rígido num lugar e a gente se limita. Porque se eu penso, uma Paula, a Paula antiga, eu não teria virado astróloga. Porque eu preciso ser atriz, eu só vou focar na área... Como muitas pessoas da escola que eu fiz, acho que eu sou a única da minha classe que trabalha com astrologia. A maioria fez e faz de vez em quando para amigo, para ela mesma. Acabou não desenvolvendo isso como uma profissão, entendeu? Então, eu acho que quando a gente está aberto para outras coisas, e eu acho que a pandemia trouxe isso como necessidade, muitas pessoas acabaram, né, desenvolvendo outras habilidades, a gente acaba que a gente relaxa um pouco também, sabe, na área da atuação. Não fica tão, eu preciso desse projeto, eu preciso pegar isso, eu vou ficar... qualquer coisa, você consegue ter qualidade um pouco melhor, né? Escolher e trabalhar um pouco melhor, mais. porque com a falta de dinheiro também, a gente sabe que é complexo fazer qualquer tipo de trabalho, você tá 100% sabendo como você vai pagar o aluguel no fim do mês. Então acaba ajudando, né, ter outras opções. E eu acho que é o tempo também que traz isso, né, Paulinha? É que você falou, a Paulinha do passado talvez não teria
essa mentalidade, como a gente aqui também, né? Como artistas, talvez há 10 anos atrás a gente tinha outra mentalidade que só ia dar certo se fosse ator. Mas tem tantos caminhos dentro, né? Que é só o tempo e a experiência que você vai sentindo isso, né? Eu super me identifico com esse lugar, sabe? Tipo, quero ser atriz, a ferro e fogo, sabe? Não tem como, até mesmo o teatro acaba. Igual, por exemplo, hoje eu estou muito inserida no audiovisual, porque dentro do teatro a gente acaba fazendo todas as funções. E muitas vezes, para você fazer ali um filme independente, ele está muito próximo do teatro. A gente acaba conseguindo executar outras áreas, sabe? E isso financeiramente para a gente acaba voltando. Eu acho super curioso você ter ido para a área de astrologia, uma vez que dentro do teatro a gente tem a produção, cenário, figurino. Eu sou professora de teatro também, então tem a docência. Então esses são os lugares mais óbvios que a gente esperaria que um ator, uma atriz, né, optasse. Então é muito legal ver também uma outra área que eu acho que dialoga muito com o ator, e aí eu vou colocar uma coisa aqui na mesa. Vários atores vão na astrologia lá, ver uma mapa astral para saber, claro, da sua carreira artística, que horas que o negócio vai emplacar. E aí emplacar, eu digo assim, emplacar um projeto atrás do outro, onde financeiramente entre. Não falo nem desse estrelato que existe no imaginário Mas as popular, pessoas vão não. querendo achar algumas respostas que não tem necessariamente ali, né? Como rola. A expectativa com que os astros realmente dizem, né? Isso é muito legal. E aí, já pegando o gancho, já te procuraram muitos atores para mudar o nomezinho? Não, porque para mudar o nome é mais numerologia. Numerologia? É numerologia para mudar o nome. Para mudar o nome, para mudar a assinatura, é numerologia. E essa porque área você faz não... a soma dos números, né? De alguma coisa que não tem nada a ver com a astrologia. E a astrologia, ela vai para onde? Onde que ela pode dar um help aí para os atores? A gente pensando que também o teatro é um lugar de autoconhecimento, assim como a astrologia, mas onde que os artistas te procuram para poder olhar? Quais que são as inquietações que mais aparecem para você? As inquietações, os temas mais básicos são mesmo carreira e amor. São o que mais vem. A procura maior é isso. E aí, o que é muito legal na previsão, a previsão é assim, é a previsão de um ano. Então, se a gente faz o mapa agora, a gente vai falar de junho desse ano a maio do ano que vem, 12 meses. Então, a leitura, ela pode ser passado, presente, futuro, ou é sempre futuro? É que assim, a gente começa falando do mapa astral. O mapa astral, ele vai trazer... Que é quando a gente nasce, né? Como tá organizado. Tá. Que e aí, a partir disso, por ano a ano. Exato, é assim, deixa a especialista falar. O mapa natal é o céu do momento, então você precisa saber o dia, a hora e o local de nascimento. Não tenho ideia da hora que eu nasci, não dá para fazer mapa astral. Foi mais ou menos esse horário, dá para fazer uma retificação horária, que é através de fatos que você viveu, com pelo menos mês e ano, você chega no horário exato. Mas minha mãe, por exemplo, ela não sabe nem se foi manhã, tarde, noite, porque foi em casa, minha avó passou mal, aí não dá para saber. Nossa, como que você lida com isso? Mas você conseguiu chegar? Não, se você não tem ideia. Exatidão. Mas assim, por exemplo, eu sei onde estava a lua, você pega o mapa do dia. Se a lua não tá no final, começo de um signo, dá para saber bastante coisa, mas não dá para ver as casas, não dá para especificar. Entendi. E aí a gente começa falando sobre o mapa natal, que é esse mapa, para falar sobre as potencialidades e desafios da sua vida. Só que o que é muito legal, de acordo com a sua maturidade, você vai se conhecendo. E aí você vai alterando isso. Por exemplo, muito comum a pessoa falar, o mapa de uma pessoa que tem muito fogo, muito elemento fogo, geralmente é muito ansiosa. Muito fogo é tudo para ontem, é imediatista, é urgente. Aí a coisa que a pessoa mais fala, eu era muito mais ansiosa, mas eu não dormia, eu brigava com todo mundo, eu era estressada. Hoje em dia, eu faço ginástica, quando a ansiedade vem, eu já entendo como eu posso dominar, a gente vai mudando. Eu era muito ciumenta, nossa, não conseguia me relacionar com ninguém. Hoje em dia eu entendo que isso era uma insegurança minha. Então as pessoas vão alterando padrões. Sim. Com essa consciência dos desafios e das potencialidades nas diversas áreas do mapa natal. Então essa é a primeira parte. A segunda parte, eu vou falar dos próximos meses, a partir de agora.
E daí, às vezes, a pessoa tem uma questão específica, eu quero mudar de emprego, não sei se eu fico onde eu tô ou se eu mudo. Eu queria casar, não sei se é um bom momento para casar, enfim. E aí, eu lembro que tem uma pessoa, um amigo meu, que logo no começo que eu tava... Ele que falou, inclusive, para fazer um Instagram de astrologia. Aí ele tinha recebido um convite para uma peça. Ele tava ensaiando comigo e essa peça era no Rio de Janeiro. Aí ele não sabia se ele aceitava, porque assim, ele ia ter que, durante a semana, ir de ônibus pro Rio, ensaiar num sítio, voltar. A nossa temporada era de quinta a domingo. Com pouca grana ia ser meio um perrengue. Daí eu vi o mapa dele, eu vi a previsão e falei, olha... A possibilidade de sucesso é muito grande, até de prêmio. Ele ganhou o Shell com essa peça. Ô, louco. Uou! Minha filha, Paulinha, vamos Babado, marcar. vamos agendar aqui Vamos agora. marcar, nosso. É muito legal, E é se muito não legal. tiver o prêmio lá, dá pra correr atrás? Então, isso que é legal, porque mostra as possibilidades. Então, por exemplo, eu falei isso. Ele poderia falar, tá, mas eu não vou fazer a peça. Acho que é muito perrengue, entendeu? E até lá. Então, a escolha sempre é sua também, Sim. né? O que acontece é que, às vezes, a pessoa quer que eu escolha por ela. E daí eu falo, não. Uhum. Não. Quem é protagonista da sua história é você. Eu tô falando o que tá com possibilidade de acontecer, o que tem mais desafio. Agora, se você vai separar ou não vai separar, que já teve questão assim, mas eu separo da minha mulher pra ficar com a outra ou não? Eu não sei. Não é isso, não vai dar esse tipo Uou. de resposta também, né? Não é uma coisa de sim e não, que Não. adivinho. São possibilidades, ali tá. E aí é como você vai lidar com aquilo. Então, por exemplo, até tem um exemplo bom aqui também, que é... Uns meses após meu pai falecer, eu fui numa astróloga. Aí eu queria a resposta, né? Uhum. E aí, a primeira coisa que ela falou quando eu cheguei lá, ela falou, nossa, vai pro exterior, você vai fazer muito sucesso no exterior. E ela começou a pesquisar na internet países que tinham curso de teatro. Ela falou, você já teve, assim, o sucesso no Brasil já foi, agora você precisa brilhar lá fora. Cara, eu tava no luto do meu pai, né? E aí eu demorei um tempo e eu falei, olha, não vou pra fora. Não tem a mínima possibilidade de eu viajar, né? Eu tô vivendo o luto do meu pai. E aí ela olhou, realmente, eu tô vendo agora isso... Então, é uma escolha. Eu poderia falar, tá, eu tô vivendo o luto do meu pai, ela falou que eu vou brilhar lá fora, eu vou, entende? Sim. Então, é como você vai lidar. E aí, quanto mais maturidade você tiver, melhor, né? Mas a China tá aí pra falar que brilhou. Sim. Por que acreditar nos astros é importante, Paulinha? Os astros são guias, né? Assim, eles mostram o caminho. Então, se você tem... O que eu ouço muito no final da leitura é... Nossa, que alívio! Porque a previsão, na maioria das vezes, ela vai confirmar coisas. Que você já está pensando, que você já está, né, encaminhando. Então, ela te ajuda a se preparar também. Sim. Então, nossa, tá muito bom para vou mudar de emprego, tá muito bom. Então, eu sei, quanto mais eu me dedicar, realmente, eu posso subir rápido, eu posso alcançar o que eu quero. Mas nesse período tem um desafio, vou ficar mais atenta, porque no meu trabalho, por exemplo, tem muita disputa. E aparece lá que alguma coisa vai acontecer. Então, sabe assim? Sim. Sim, Paulinha, essa pergunta foi até muito interessante, que eu fiquei pensando assim, em algum momento, hoje, você olhando para a astrologia e para o teatro, porque o teatro foi uma ferramenta de autoconhecimento, de socialização, de formação do indivíduo, que eu sou muito potente na minha trajetória, sabe? Então, depois que você já foi adulta para a astrologia, você consegue traçar alguns paralelos semelhantes que você viveu no teatro e que a astrologia trouxe de autoconhecimento também? Sim, o que eu percebo que a astrologia me trouxe foi muita empatia. O que eu entendo? Eu já tinha simpatia, mas eu não expressava. Então, assim, eu tenho um sol em Áries, então tem muita essa coisa da liderança, sempre produzi muito no grupo. Mas eu tenho 2 planetas importantes, que é Mercúrio e Vênus em Peixes. Isso traz uma relação com a arte, isso traz um lado super sensível, super amoroso. Mas antes do falecimento do meu pai, né, quando eu mergulhei na astrologia, eu usava muito mais um lado, acho que na defensiva até, que era mais ariano. Que era mais para me colocar, talvez por eu ser pequena também. Então, sabe assim, essa sensibilidade eu não demonstrava, eu não me conectava com ela. E aí a astrologia me trouxe, e a morte do meu pai também, aí eu me desconstruí inteira, mas eu percebo que eu entendi melhor essa minha sensibilidade,
passei a usar de uma maneira espontânea e passei a entender melhor o outro. Por quê? Porque logo que eu comecei a estudar, o professor fala, pega mapa de amigo para você exercitar. E aí, cara, vendo o mapa de amigo, você começa a entender muito melhor aquela pessoa. Você fala, nossa, essa teimosia, entendi. Nossa, age assim por causa disso. E aí você entende aquilo que você falou no começo, antes da gente começar, que é, todo mundo tem desafio e potencialidade. O que diferencia é a maneira como a pessoa lida com aquilo, entendeu? Então, assim, as pessoas falam, meu mapa é muito ruim. Não existe mapa ruim e mapa bom. É o seu mapa, é a sua digital, é o horário que você nasceu, que você tinha que nascer para você se desenvolver. Então, trouxe muito autoconhecimento. Eu acho que eu tirei muitas máscaras e muitas cascas e me libertei de muitas coisas, ainda, né, tô num processo, e trouxe um olhar muito mais generoso com o outro, sabe, assim, que eu acho até, eu tava conversando com uma amiga que eu não sei se eu fiquei meio bocó, assim, por exemplo, porque eu vou ver peça de teatro agora e eu não consigo não gostar. Eu falo, gente, o trabalho que a pessoa teve, até chegar até aqui, o esforço, tanto texto, isso, aquilo, sabe? Eu falo, quem sou eu pra falar? Isso é ruim. Nossa, queria que Cada fosse um diferente. Sim. Eu tô com um lugar que assim, eu falo, gente, é lindo, entendeu? É lindo isso que vocês fizeram. Astrologia com terapia é uma junção perfeita. Nossa. Sim. Como usar, Foi, Fê. trazer coisa pra jogar na terapia é importante, né? Pode ser uma junção. Sem dúvida. Inclusive, assim, a minha terapeuta que Porque tava aqui a gente tem um altar pra psicanálise, pra Ai, a psicologia, gente porque a ama. gente fala o quanto é eu importante amo também. Eu amo. esse autocuidado, né? Quando meu pai faleceu, a minha terapeuta, na época, ela é astróloga também. E aí ela que me emprestou os livros de astrologia para eu estudar. E, inclusive me falou as 2 escolas que tinham aqui. Daí ela foi viajar para fora, na época, né, não tinha muito essa coisa da internet, daí ela me indicou um outro psicólogo que eu tô com ele agora, que também entende de astrologia. Os 2 sabiam o meu mapa. E nos atendimentos é muito legal, porque é muito comum a pessoa falar, tô trabalhando isso com a minha psicóloga. Acabei de falar isso para minha psicóloga essa semana. Então, vou levar isso para minha psicóloga. Isso é importante. Então, acho que são técnicas que mega se complementam. E acho que quanto mais a gente procurar ferramentas que nos auxiliem, sabe? A ser uma pessoa melhor, com mais Sim, consciência, com com mais certeza. sabedoria, com mais compaixão. Né? E tem muita coisa hoje em dia. Sim. Sim, só temos a e como ganhar. pro nosso trabalho como atores também, quanto mais a gente se conhece, é mais potente o Sem nosso dúvida. trabalho ali, né? E como você utiliza a astrologia dentro do seu trabalho de atriz? Você faz um mapa pro seu personagem? Você... A Yaya falou da numerologia, né? Porque geralmente a numerologia você coloca a data da estreia do seu do programa, do seu nome, da sua data de nascimento, das letras que se contam, assim. E aí você fala, não, vai dar certo, vou mudar, a data não funciona nesse dia, vou botar um dia depois. Dá para usar a astrologia dentro da construção de um personagem, de um projeto, como? Então, eu usei mais como pensando mais no signo solar mesmo. Nos personagens, sabe? Essa personagem acho que tem essa característica desse signo, eu posso usar para aquilo. E só aproveitando que você falou isso, dá para fazer também com os astros isso. Por exemplo, a melhor data para estrear. Tem um planeta, que é o planeta da comunicação, que é o Mercúrio, que ele fica retrógrado de 3 a 4 vezes todos os anos. E não é bom estrear com Mercúrio retrógrado. E a gente tinha uma estreia marcada com o quê? Com Com Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado é uma coisa que sempre assombra as pessoas, né? Tá sempre é Mercúrio que tá retrógrado. Paulinha, a gente tem umas estreias na agenda, a gente vai sentar aqui depois desse bate-papo. Vamos bater tudo. Bater um papo mesmo, sério. E aí, tem uma técnica que chama eletiva na astrologia, que é para eleger a melhor data, o melhor céu. Não existe céu perfeito. Mas aí, eu fiz esse mapa, eu pedi pro né? Paguei meu professor na época, e ele fez o melhor horário. Eu tinha mais ou menos, porque a gente ia alugar um teatro, tem que ser essa data ou essa data. Daí ele fez o melhor horário pra gente ter sucesso na peça. Daí, tipo, era, sei lá,
21h03. Daí o meu diretor tava ali com o reloginho para dar o terceiro minuto, o terceiro sinal nas 21h03. E aí... e aí a astrologia, ela ajuda também para você se preparar, por exemplo, teve um... Mas conta da peça, deu sucesso? Foi deu público, super como foi? linda. Não, a estreia foi com gente pra fora, foi no Nossa. Viga, que não existe mais. Nossa, era uma graça ali, adorava o Viga. Era incrível. Não, foi uma peça que teve uma trajetória linda, linda. Olha, foi Não, vale, nossa, eu tô... Viu, gente? Tem que ter... Gente, tem que fazer. Bota fé nos astros, que não erra. E tem épocas que você pode evitar algumas coisas, sabe? Tem umas regrinhas assim. Lógico, eu sempre falo, a gente não vai viver em função disso, porque é impossível. Por exemplo, Mercúrio estava retrógrado. Era bom? Era melhor? Não era a melhor opção, mas não tinha outra opção. Mas você saber disso, então Mercúrio está retrógrado. O que acontece? Eu vou divulgar mais com Mercúrio retrógrado. Às vezes a pessoa esquece a sua estreia, então reforça. É hoje, tal horário, em tal lugar, entende? Isso é muito legal, né? Porque é um ponto que se parece negativo, só que não é disso que a gente está falando. É que talvez vai ter que desprender um pouco mais de energia para que a coisa flua melhor, sabe? Você citou várias vezes sobre a questão do seu pai, e aí, lendo um pouco sobre você, assim, eu me identifiquei muito, assim, porque também em meados ali de 2014 eu perdi meu pai para o câncer e 2015 eu vim para São Paulo, estava num momento muito bom do teatro em Belo Horizonte, e um momento que você estava também. E aí eu acho muito legal a gente pensar um pouco sobre o que acontece, né, nessa ascensão da gente estar num momento muito potente e de repente vem algo que dá aquele banho frio, sabe? Esses altos e baixos muito potentes nas nossas vidas, dá pra gente identificar como que a gente faz essas leituras e como que a gente se cuida para que a gente não se destrua, porque na hora que você até citou isso, você falou, eu me derreti, uma palavra assim que você usou desse, sabe? Eu também sinto que os meus alicerces fazem assim, agora é reconstruir do zero, sabe? Então tem uma reconstrução até anterior da atriz de estar no palco, que eu vim para São Paulo, então estruturar meus amigos, minhas redes, minha moradia, meus estudos e aí chegar no palco, sabe? Como que dá para dar uma olhadinha nisso? Como que é? Dá. A astrologia mostra tudo. Tudo que acontece na sua vida tá marcado lá. O pai da minha amiga, né, que eu comentei, faleceu há pouco e ela fez o meu curso online de mapa astral e ela falou, eu já tinha lido que estava desafiador, não sei o que lá, e daí batata. Tinha um trânsito lá que poderia trazer. Não dá para você falar, seu pai vai morrer. Mas era um trânsito muito transformador. Que vai trazer algum movimento. Alguma coisa né? densa, transformadora. Então, tá tudo lá. E aí é isso, é a maneira como você reage a essa situação. Então, sim, dá pra ver. Dá pra ver morte de pessoas próximas, dá pra ver casamento, dá pra ver gravidez, dá pra ver sucesso profissional, dá pra ver alguma ruptura repentina. Tá tudo lá. Você sabe, acho que vou contar meu momento com a minha experiência com o mapa astral. Porque a gente fica nessa coisa, né? A gente tem a curiosidade de saber e aí às vezes não conhece, é um pouco leigo em como as coisas se explicam e tal. Eu tava com uma amiga, ela tava lendo, ela falou assim, é muito... Eu falei assim, e aí, você viu? Ela falou, eu vi, mas é muito complexo. Vou te aconselhar uma outra amiga, você faz com ela. Só que ela é paga. Eu falei, não, tudo bem, eu pago, não tem problema, eu quero saber meu mapa astral, vai ser meu aniversário de 30. Olha. 30 anos. Retorno de Saturno, 29. E aí eu falei, eu preciso fazer 30, eu preciso fazer meu mapa astral e tal. Ela, então faz com essa fulana, ela é ótima, porque ela faz seu mapa, ainda abre um tarô, você faz umas perguntas pra ela e é maravilhoso. Beleza. Fiz online com ela, porque é uma menina lá de Floripa, fiz online, ela abriu o tarô, ela falou assim, então tá, vou te entregar seu mapa, daqui 2 dias eu te entrego o seu mapa inteiro, explicado. Eu falei assim, beleza. Passou 2 dias, 3 dias, 4 dias, a menina sumiu. E aí eu falei pra minha amiga, falei assim, amiga, ela sumiu, e agora eu falei assim, não, cobra ela. Aí, não, cobra ela. Mandei uma mensagem, ela, e tal, porque quebrou meu computador, não sei o que, eu já te mando. Passou mais uma semana, ela não mandou meu mapa astral. E aí, eu fiquei cabreiro.
já fiquei tenso, entendeu? Que tá Eu fiquei acontecendo? tenso porque eu falei assim, mano, se eu cobrar ela de novo, vai que ela devolve, só que aí ela fala uma outra coisa, que é, ela brinca com o meu mapa. Aí eu desencanei, entendeu? Levei um golpe, ela... Levou um Não, golpe? porque ela nunca devolveu, ela nunca me passou um feedback Você no mapa pagou astral. e nunca veio nada. E aí eu achei muita cara de pau, passou, acho que quase um ano depois, a menina mandou uma mensagem divulgando o mapa. Vamos fazer o mapa do próximo ano? Eu falei, menina, você não devolveu nem o meu mapa. E aí nunca mais fui atrás de outra pessoa pra fazer. E também não cobrei ela. Falei assim, vai que ela mexe ali, ela fala que Mercúrio tá num lugar e na verdade tá em outro. Olha Eu o não sei. drama do Fefo. Foi Isso é um drama. meu isso drama é um com drama. mapa astral. Isso é um drama. Mas vou fazer com Paulinha aqui, que eu vou Isso, organizar gente. depois. Vamos tirar essa má impressão. Vou tirar essa má Ô, impressão. Paulinha, fala um pouco pra gente. Eu sou de câncer, você é de que signo, Eu sou amigo? virgem. Virgem. Será que é falar um negocinho bom pra Eu só gente? sei signo começar e essa ascendente, semana? que é signo virgem com ascendente Ai, em gente, eu não sei peixes. nada, Você eu sabe sou seu ascendente? péssima. Ah, eu acho que é virgem. Olha. Câncer Nem com seria virgem louca. dá coisa boa. Mas eu queria ser sagitário. Por quê? Fogo da vida, vai embora. Ah, mas isso é... Explorador, no Eu bom acho que isso sentido, tá, é o gente? top. Não dá pra gente falar, eu queria ser. A gente Só é por o que causa é. disso. Uma queria coisa assim, eu sou cadinho, virginiano. cadinho. Mas essas características muito... que falam de virginiano, perfeccionista. Mas você não é perfeccionista? Meu amigo. marido falou a mesma Você é coisa tudo esses dias. Ele falou assim, você tá certinho. falando que você não Você é? é compromissado. Mas, você não fica sei. mudando as coisas de lugar? Não. Isso, então, talvez não. Não Nossa, sei, eu tive essa um coisa assim, namorado, vamos ver aqui, faz a limpeza e tal, não eu sei. tive um ex, né, um namorado. Gente, ele todo mês mudava o quarto dele. Que ódio que dava. Ele era virginiano? Era. Ah, Mas a gente se dava muito bem. então não sei. Mas não sei se tem a ver, o que influencia. Então, o mapa, ele tem... São 10 astros nos influenciando. Lógico, o Sol é É o mais Rei. forte. é o mais O forte, rei. mas não é o Lindo. determinante. Tá. Então, por exemplo, às vezes a gente fica só no estereótipo do Sol e esquece os outros 8. Então, tem o Sol, tem a Lua, tem o Ascendente, tem o Mercúrio, que é da comunicação, Vênus, que é o planeta do amor, tem o Marte. Então, até a pessoa fala assim, tal signo combina com tal signo. É muito superficial. Por quê? Porque tem uma outra técnica que chama sinastria, que a gente combina os mapas. Eu vou combinar esse mapa com 10 astros, ascendente, meio do céu, que é super importante, que é a casa 10, com todo o outro mapa da outra pessoa. Então, às vezes, vai que o Sol nem seja tão compatível, mas a Lua o ascendente também, o planeta da comunicação, Mercúrio, super se dá, então o diálogo entre eles é legal, entendeu? Sim. Tá, essas combinações da UOL, veja se seu signo combina com Não, fulano, é superficial. furada. É furada. É. Gente, sempre acreditei. Eu elegi aí uns 3 que eu me dou muito bem, uns 2 que eu não gosto de jeito nenhum. Aí você pergunta a pessoa, qual o seu signo? Ela fala que você não gosta. Aí já nem conversa, né, com a pessoa. Ai, que péssimo. Não, e o mais engraçado é quando a pessoa odeia um signo, já chega e fala, esse signo aqui, aí o ascendente dela é aquele signo, a lua dela é aquele signo, e ela não Nossa. sabia. E ela falava que ela odiava, ou seja, ela não tá se olhando, né? Porque Não, e são, tipo, se são 10 casas, 10 né? astros. 10 astros, tipo, que tem a ver com o zodíaco ou não necessariamente? O que o zodíaco tem a ver? Tem o Porque 12. são 12. O zodíaco são Sol. 12 casas, Ou não? 12 signos, 10 astros no céu. Então, desses 10 astros, tem o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, que são os que influenciam de uma forma mais direta. Aí depois tem Júpiter e Saturno, que a gente fala que são os transpessoais. Porque Júpiter São fica... os momentos... É que assim, Júpiter, ele fica 1 ano em cada signo e Saturno por volta de 2 anos e meio. Então, assim, mais gente que nasceu perto de você vai ter Júpiter no mesmo signo e Saturno também. Então não é tão pessoal o seu, entende? Entendi. Uma Abrange coisa um pouco mais. Sim. Entendi. E aí tem outros 3 que são geracionais, tipo Plutão, que pode ficar 24 anos no mesmo signo. Então toda uma geração que nasceu ali vai ter Plutão naquele signo, Gente, Urano lindo. naquele signo, Netuno naquele signo. Achei lindo. É muito mágico. Achei lindo. Esses são os Geracionais. geracionais. Esses 3, são geracionais. Então por isso que um mapa tem todas aquelas linhas que se cruzam e quem olha não entende
nada, mas Não tem entendo um nada. significado ali da casa. Sim, são os aspectos, que são as conversas que os astros faziam no céu quando você nasceu. Uhum. E aí você tem que juntar o planeta, então Mercúrio em Áries. Mercúrio em Áries na casa 1. Recebe uma oposição de Júpiter em Libra na casa 7. Uhum. Então tem que juntar Mercúrio em Áries na casa 1, Júpiter em Libra na casa 7 e essa oposição. E aí quando eu falo de Mercúrio, como Mercúrio rege Virgem e Gêmeos, eu tenho que olhar as casas deles também. O Júpiter, então você vai juntando um monte de coisa. Eu tô rindo aqui porque eu lembro, eu olhando, eu não entendo nada mesmo. Mas existe um limite de cruzamentos? Por exemplo, na casa 1 eu vou fazer 3 cruzamentos. Sim. E tem aquelas linhas lá que eu não entendo nada, mas que eu sei que talvez é juntando o Sol daqui com a posição de lá, com a lateralidade, e cruzou. Existe, tipo assim, um número de quantas ligações são realizadas? Tem as regras de acordo com os graus. Então, oposição são 180 graus. Quadratura é um ângulo de 90 graus entre os astros no céu. Uhum. Tem essas regras. E são uma combinação aproximadamente quantas combinações? Existe um número assim? Não sei se Aproximado? existe um número, porque tem mapas que tem poucos aspectos, por exemplo, né? São poucas. E tem mapas que tem muitos, que seriam mapas mais complexos, né? E o ideal é sempre fazer anualmente o seu mapa para entender. Tem uma época, ou tipo, é aniversário, é a melhor época, Réveillon. Porque eu adoro Réveillon, eu adoro virada de ano. Porque eu acho que é sempre uma. Dá uma Eu renovada. acho que mais do que aniversário, Réveillon, virada de ano é sempre o meu. Que eu gosto de Um mote fazer. também. Eu acabo depois disso, dessa experiência, não fui mais atrás, mas eu gosto muito de tarô. Né? Tenho umas amigas, pessoas incríveis que abrem tarô todo, acabo abrindo todo ano, fim do ano, pra saber. Legal. É que também tem uma coisa de mandala, de Sim, pontos. eu tô aprendendo tarô mitológico. Legal. Eu tô amando. E fala um pouquinho desse tarô mitológico pra gente. O tarô mitológico também é um tarô, mas é diferente do de Marcelle. O tarô mitológico, as cartas, tem a ver com a mitologia, com os mitos. Então, cada carta vai aprofundar sobre um mito, nos maiores, nos menores. Tem todo um mito que vai percorrendo as cartas, então Legal. tem essa relação com os mitos que acaba indo para um lado mais psicológico. Legal. Interessante. Bem interessante. Bem interessante. E ligação. você. Eu tava aqui pensando, você falando coisas, e aí me veio audiovisual. Mas você tem um canal no YouTube que você Tenho. fala sobre todas essas Astrologia? questões de. Fala um pouquinho O canal no pra YouTube gente. foi uma ideia para ampliar um pouco o público também, né? E tem gente que prefere. Muita gente me pediu durante muito tempo, e aí eu me organizei. E aí a ideia é falar, eu sempre posto o resumo da semana, dia a dia. Então a pessoa no domingo, ela recebe lá de segunda até domingo, como vai ser a semana para ela se preparar. E aí eu sempre pego a lua, hoje a gente tá numa lua cheia, em Sagitário. Daí sempre que tem essa mudança de lua, eu faço um vídeo dando dicas para cada signo de acordo com essa lua. Entendi. E aí se tem um movimento mais importante naquela semana, eu faço um outro vídeo também. Então pelo menos são 2 vídeos. E eu tô gostando, é diferente. Não, porque aproveita o lado atriz, apresentadora. Apresentadora. Mas eu vou falar que eu demorei muito pra fazer history. É history ou story, aliás? Vocês falam history ou story? Eu falo stories. Então, vamos ver, Anyway. pra fazer story. Pra Eu tinha fazer muita história, vergonha. que a gente Fazer tá no Brasil. história. Eu tinha E muita falando, vergonha. né? Muita vergonha. Eu passo Essa por coisa isso. de botar A gente, o celular na Eu frente demorei pra me acostumar. é difícil. A gente tá passando por isso, A né? gente tá Fê? tentando. De colocar o rosto ali, se ouvir falando, sabe? Se colocar em primeira pessoa, porque a gente tá acostumado, se bota um personagem, a gente vai lá e fala. Mas se diferente, colocar em primeira totalmente. pessoa ali, né? Será que eu sou interessante o suficiente para? É interessante pra quem isso, né? Por que as pessoas querem me ouvir? Mas as pessoas, eu tava vendo um dado que um dos podcasts mais escutados é sobre horóscopo. É sobre tá. astrologia. E tá Top crescendo 10. muito. Por que as pessoas gostam tanto, se apegam tanto
como a gente já falou assim, a questão de signo, a questão, elas nem conhecem, mas pergunta assim, qual que é o seu signo? Eu não faço a mínima ideia, mas adoro. Se você falar que é É um Áries, papinho. vai falar, adoro, amo. Não sei o que é o Sagitário, eu não gosto. Por que essa... Eu acho que tem uma coisa, assim, de uma curiosidade, daí quem entende um pouco, sim, gosta de saber, mas eu acho que falar sobre signo é um ótimo começo de conversa, entendeu? É um ótimo Eu lembro que conversa. o professor de astrologia falava, olha, se você tiver numa festa meio deslocada, fala que você entende signos, que você vai ver como a rodinha vai virar em torno de você. Todo mundo adora, é uma coisa que, né, diverte também, que sempre tem algum caso para contar, então... eu acho que é um assunto que todo mundo sabe um pouco. O que é ótimo, que às vezes também é... Todo mundo sabe aquele Nem que estereótipo, né? Que saiba o próprio, alguém saiba alguma coisa, né? Exatamente. Justamente. É. É um ponto em comum, né? Que você encontra ali com a pessoa, assim. Se você souber falar e desenvolver, vai a conversa. Eu não sei nada, na real. Eu sei o estereótipo curioso. mesmo, mas eu sou bem curiosa também. Eu acredito em astros, acredito na energia. Eu sou muito do planeta, sabe? Natureza, astros, porque são coisas visíveis, essa energia. Então eu acredito, mas também eu acredito muito, mas também não acredito totalmente. Mas eu gosto. Acho que É o acreditar questionando, né, Fê? mas eu acho que tem a ver também ajuda com questões que posso levar para terapia, que vai me ajudar em outras coisas. Eu acho importante todo tipo de coisas que te faz bem, não vai te fazer mal. Saber como tá os astros no dia que você nasceu, como tá, né, informações sobre você, né, porque nem tudo é ferro e fogo. Tem que ter também interpretação, né, de texto, porque é o que falta muito no Brasil, gente, é a interpretação. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa também, porque temos o hábito de entender aquilo que queremos entender, né, que é um perigo também, né, as pessoas, quando você lê um mapa, você sente as pessoas tendenciando a entender aquilo que quer entender. Eu, na verdade, não sei se eu sinto isso, mas teve uma situação que eu fiz um mapa de uma pessoa muito próxima, e aí que depois ela foi contar pra minha mãe. E o que ela levou pra minha mãe, eu não tinha falado aquilo. Aí foi bem claro. Paulinha falou que eu vou morrer daqui 6 meses. Que eu vou ganhar na loteria. Ela deu uma contorcida da maneira que ela queria ter ouvido, entendeu? Mas isso daí é responsabilidade de cada um, de cada um, Sim. exatamente. Nossa, isso deve ser muito louco, muito louco. E a Paulinha atriz, além do teatro, você já fez série? Já fez cinema? O que você já fez, Paulinha? Fiz pouca coisa. Fiz aquele teatro que era gravado na TV Cultura uma época, uma peça infantil do grupo, que foi bem legal. Fiz TV USP também, era uma série, fiz algumas coisas lá. Fiz esse filme. O filme que eles estão falando é o filme que vocês se conheceram, né? Eles fizeram o filme Todos nós 5 milhões. 5 milhões, que a cena deles foram cortadas. Ela disse, vocês ouviram com a Lena aqui, ela quando bem contou também foi cortada. É porque eles fizeram essa opção, né, Fê? Você estava falando de mais para um documentário do que um ficcional. Opção do diretor. Depois a gente entrega o nosso trabalho ali e faz, certo. Depois é com eles o que eles vão fazer, né? Muitas vezes vários trabalhos que a gente faz, principalmente audiovisual, a gente nem vê. Né, faz e curtas e coisas e a gente não vê. Fica na pós. Famosa pós-produção. Tem que fazer e desapegar, meio fazer isso. Desapegar e parte pra outro. Porque às vezes tem... Igual, tu vai lançar um filme que eu gravei há 3 anos, já tinha até esquecido. Nossa, demora, né? Então demora e E tem expectativas para ir para o cinema, para o audiovisual? Porque agora com, né, essa demanda de séries, com essas possibilidades... Você tem vontade? Você tem vontade? Tenho, super. Eu sou super eclética, eu gostaria de testar tudo que eu pudesse, sabe? Então, se quiserem me convidar... Fica a dica. Aí, gente, como você... mais. Aliás, eu fiz, só lembrando aqui, que foi super interessante, eu participei de uma série, mas como astróloga, do Casamento às Cegas, Brasil. Sim! É um reality show. É um reality show. Sim. Me convidaram Que legal. porque o casal adorava astrologia. Aí eu fui fazer a sinastria deles.
E foi super legal, assim, mas eu fui como astróloga, né? Falei, e aí na edição, fizeram uma edição que eu achei muito boa, pegaram uns momentos maravilhosos mesmo, encurtaram super, mas foi uma experiência super legal, que daí fui eu lá e eles me deixaram super à vontade, então realmente eu falei o que eu tinha visto. E aí foi a minha última experiência, foi a única coisa que eu fiz na pandemia, com teste, eu fiquei muito isolada na pandemia, mas Olha isso eu só, fiz. gente, a astrologia trazendo uma pontinha no audiovisual. É muito louco como que a você coisa já tinha imaginado na sua vida que você ia reverteu. gravar como Uma astróloga, astróloga, gente. né? Numa série, né? Isso é impensável, sabe? Sim. Mas aquilo estava escrito Tava em... escrito. Tava em Plutão, não sei, na casa 30, tava escrito aquilo. Paulinha, eu falei pra você que a como gente ia falar estamos? na hora que nosso tempo. Não. Como as pessoas te acham, te procuram pra saber mais sobre você? Fala o nome do seu canal no Canal no YouTube, YouTube. seu Instagram. O canal no YouTube é Paula Arruda. Uhum. O Instagram é @Paula_Arruda_astrologia. Aí no Instagram já tem o botãozinho para e-mail, para WhatsApp Business, se você quiser Então alguma são informação. 2 Instagrams. Não, é só Não? um. Só um. É Paula_Arruda_astrologia e o canal do YouTube, Tá. que é Paula Arruda. E para saber também das suas peças, o que você vai estar em cartaz aí no futuro. Tudo lá? Tudo lá também? Você usa o Tudo mesmo lá. meio de comunicação? Por enquanto, sim. Tá. Por enquanto, eu vou postar nos Stories. É lá, não sei se eu vou fazer um outro, como que é, porque ela tá bem concentrada em astrologia, Aham. mas nos Stories eu acabo indicando peça, fazendo Claro, outras não, coisas, porque a gente né? tem que aproveitar também, né? Sem Tem um dúvida. público grande, é o que a gente precisa desse público também para alimentar a peça, divulgar outras coisas. E a astrologia tá muito no autoconhecimento, no bem-estar, então dá dica de filme, de música, de coisa, eu acho que tem tudo a ver, sabe? Não ficar também bitolada, Sim. né? A gente Precisa pode... se comunicar, né? Precisa trazer outras coisas também, né? Exatamente, eu acho que é bem saudável. Gente, então segue a Paulinha, fica atento aos trabalhos dela. Como a gente já falou, ela já passou pelos melhores lugares e pessoas renomadas do Teatro Paulista. Então, assim, sem sombra de dúvidas, por tudo que você já apresentou aqui pra gente, vamos ter um trabalho lindo no palco, como entregue, uma sensibilidade, assim, de primeira. Então, não deixem de acompanhar o trabalho dela. Lembrando que o trabalho de teatro, né, a gente precisa, sim, apoiar e a gente apoia indo, divulgando, fazendo boca a boca. A gente precisa disso no Exatamente. nosso país, cada vez mais. Né, Paulinha? Nossa, eu tô... E precisa muito de autoconhecimento, Muito, autocuidado. Então muito. façam os seus mapas, façam terapia. Façam terapia. Eu Vão ao quero teatro e conversar escutem sobre o podcast. Gente. Gente, então quem ainda não apertou o sininho, aperta aí. Segue a gente, @Dramáticos Podcast. A Fê achou que eu ia errar. Eu também achei. Você pensa, ainda não tá orgânico, tá quebrando ainda. Então é isso, Paulinha, a gente agradece muito a sua presença aqui nesse muito papo. obrigada. Um prazer. Né? Quer deixar conhecê-la. algum recado? Você acha que os astros vai favorecer o Dramáticos? O que você sentiu da energia? Faz uma leitura aqui. Gente, nossa logo linda e maravilhosa. É o primeiro programa que ela aparece, Paulinha. É um sinal numa lua cheia em Sagitário, é para esse podcast voar, inclusive internacionalmente, hein? Olha! Nossa! Ter um público internacional aí bom. Arrepiei, gente. Olha que beleza. Tá lindo o logo, super colorido, adoro. É isso, Ai, gente. gente. Nossa, finalizamos com uma leitura linda aqui. Linda. E vamos Obrigada. continuar aqui, porque agora eu vou agendar o meu mapa. Eu também, gente. Então, Mas não vou contar pra beijo. vocês, não. Minha vida não é tão um livro aberto assim. Meus dramáticos, um beijo gigantesco. Um beijo, gente. Boa até semana pra mais. todo mundo. Obrigado, Paulinha. Obrigada, Paulinha! Eu que agradeço, adorei.